anticlímax, anticlímax total. Tudo que a Fórmula 1 não precisava aconteceu no último domingo do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1. Uma corrida horrível, uma corrida sonolenta que jamais vai deixar saudades. Uma pista sem alma que não merece fazer parte da Fórmula 1 e tampouco merecia concluir uma temporada tão grandiosa, com grandes histórias, com grandes marcas, com momentos que entraram para a história. Este é o meu tema no GP às 10 dessa semana. Salve, salve! Amigas e amigos do Grande Prêmio, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu sou Fernando Silva, falo aqui diretamente de Sumaré, nesse GP às 10 desta semana, repercutindo o que foi ou o que não foi esta prova derradeira da temporada 2020 da Fórmula 1, o GP de Abu Dhabi, que é realizado já há algum tempo, fecha o campeonato lá no circuito de Yas Marina. Um circuito lindo em termos de imagens, proporciona as melhores imagens talvez da temporada, ou algumas das melhores imagens da temporada, mas em termos de ação, em termos de competitividade, em termos de espetáculo para o torcedor e também para os pilotos que estão lá na pista, é nota 0. É uma prova que definitivamente é total anticlímax, é um clima de fim de feira total, porque realmente não traduz o que foi a temporada 2020 da Fórmula 1. Quem, por exemplo, eu tenho certeza que todos nós assistimos todas as corridas ou a maior parte das corridas da temporada, mas de repente alguém que não assistiu nenhuma prova e vai acompanhar algo como aconteceu nesse último domingo em Yas Marina, se desanima totalmente. E é ruim, né? Porque é um circuito suntuoso, faraônico, cheio de luzes e efeitos especiais e tudo. Mas falta a alma dos circuitos de verdade, né? Falta a alma dos circuitos que nós nos acostumamos a ver e que fazem parte da nossa memória, do nosso coração, né? Eu lembro que teve um ano, se não me engano foi 2015, que eu escrevi sobre como foi a repercussão e como que foi todo o ambiente no GP do México de Fórmula 1 que voltava ao calendário naquela temporada. E mesmo de longe, né, eu não estive no Hermanos Rodrigues, mas mesmo de longe foi possível perceber como aquele circuito exala a alma, quanto as pessoas ali nas arquibancadas, no entorno do Hermanos Rodrigues, trazem algo assim diferente. É claro que esse ano foi totalmente atípico. Em raras corridas nós vimos público, e um público assim bastante diminuto do que é geralmente na temporada, do que é geralmente no calendário, em razão da pandemia, mas a questão não é nem essa, a questão é que faltou essa alma, né? Abu Dhabi não tem essa alma que circuitos como Monza, como o próprio Hermanos Rodrigues, como Silverstone, como Interlagos, como essas pistas que precisam sempre fazer parte da Fórmula 1. É claro que a gente sabe da exigência da Fórmula 1 e do contrato assinado com o governo de Abu Dhabi para que o circuito sempre receba a etapa de encerramento do campeonato. E isso enquanto os cheques, os dirigentes, as pessoas que comandam ali o governo quiserem continuar investindo na Fórmula 1, eles vão receber a última prova do campeonato sem o menor problema, ainda mais considerando todo o cenário econômico difícil que a Fórmula 1 atravessou nesse ano em razão da pandemia do coronavírus. Aliás, o cenário econômico global, né? Todas as áreas foram afetadas, direta ou indiretamente pela pandemia. Com a Fórmula 1 não é diferente. O lamento que fica é de uma temporada que foi muito boa, muito boa. Eu acho que no contexto geral foi uma das melhores temporadas dos últimos anos, talvez ali ao mesmo nível de 2012, por exemplo, quando a gente lembra que foram os 7 primeiros vencedores nas 7 primeiras corridas do ano. Então aquilo ficou muito marcado e foi uma temporada também decidida somente na última corrida, que foi
realizada em Interlagos, Abu Dhabi, foi a antepenúltima prova, depois houve o GP dos Estados Unidos e encerrando lá em Interlagos, o GP do Brasil estava lá e uma das grandes coberturas do Grande Prêmio. E isso, de certa forma, como falei, é um anticlímax porque não traduz o que foi essa grande temporada da Fórmula 1 em vários aspectos, né? Primeiro, pelo título mundial do Lewis Hamilton, pelas grandes marcas que o Hamilton alcançou em 2020, pelo recorde de vitórias, por igualar o Michael Schumacher, depois superá-lo em número de vitórias, por igualar o Schumacher com 7 títulos mundiais, ficar muito perto da 100ª pole position, uma marca que vai ficar para o ano que vem, mas foi uma grande temporada do Hamilton, né? O seu engajamento na luta contra o racismo, tomando a frente e se ajoelhando, protestando para valer contra essa aberração, essa excrescência que é o racismo e trazendo consigo muitos pilotos para se ajoelharem também, aderirem aos protestos, isso ao longo de todas as etapas do campeonato, e mesmo quando o Hamilton não esteve, que foi no GP de Sakir de domingo passado, a maior parte dos pilotos se ajoelhou aderindo ao protesto. Então assim, foi algo muito marcante, algo que fez com que essa temporada também fosse um pouco diferente nas suas histórias. Dentre outras tantas histórias, lembro muito das vitórias, as primeiras vitórias nas suas respectivas carreiras, o incrível triunfo do Pierre Gasly no GP da Itália, em Monza, a emoção dele naquele pódio icônico lá na Itália, um pódio que dessa vez, infelizmente, como na maior parte das corridas, não foi acompanhado pelos fãs, pelos milhares de tifosi que geralmente acompanham ali a corrida em Monza. Infelizmente não teve esse público no entorno do pódio, mas mesmo assim não tira essa grandiosa história que foi a do Pierre Gasly e também a grandiosa história do Sérgio Pérez conquistar seu primeiro triunfo, sua primeira vitória, justamente pouco depois de ter sido dispensado da Racing Point / Aston Martin para o ano que vem, equipe que vai ter o Sebastian Vettel ao lado do Lance Stroll. Então, assim, foram grandes histórias, né? Inúmeras histórias, né? O pódio do Lando Norris na Áustria, né? O Carlos Sainz muito perto da vitória em Monza também. Foram várias as nuances desse campeonato. O GP de Sakir como um todo, né? A corrida que aconteceu no domingo passado, anterior ao do GP de Abu Dhabi, né, com uma corrida maravilhosa, sensacional. Anteriormente, no GP do Bahrein, quando o Romain Grosjean venceu a morte, que é a história mais incrível do que essa. Um piloto venceu a morte, saiu ali das chamas do carro e venceu a morte naquela cena que está na retina de todos nós e que certamente é o momento mais impactante dessa temporada. E é exatamente um contraste, né? Como eu escrevi no texto do relato do GP de Abu Dhabi no Grande Prêmio, que é exatamente um contraste, porque semana passada muitos de nós dissemos que o GP de Sakir foi uma das melhores corridas do ano, uma das melhores corridas dos últimos tempos, talvez aí nessa temporada rivalizando somente com o GP da Itália, que foi outra grandiosa corrida, uma corrida dessas para entrar na história mesmo, para entrar nos livros de história da Fórmula 1, contrasta totalmente com o que a gente viu nesse último domingo em Abu Dhabi, né? Foi uma corrida completamente esquecível, né? Quase não teve ação, os carros da Mercedes não conseguiram atacar o Verstappen, muito por conta da diminuição da potência do motor, uma medida adotada pela Mercedes para evitar possíveis quebras de motor, o que aconteceu com o Sérgio Pérez no comecinho da prova, né? Então acabou ficando impossível de um mexicano ajudar a Racing Point a lutar com a McLaren pelo terceiro lugar do Mundial de Construtores. No final das contas, em termos de justiça, acabou valendo o resultado da McLaren como um todo, porque a McLaren tem dois pilotos muito bons, no caso Lando Norris e o Carlos Sainz de partida
para a Ferrari em 2021, mas ainda assim vai receber um outro grandíssimo piloto que é o Daniel Ricciardo, vai montar com o Norris talvez a dupla mais equilibrada e mais consistente do campeonato. A gente só precisa ver como é que vai ser a situação do Sérgio Pérez. Rumores estão borbulhando no paddock que ligam o Pérez a um acordo com a Red Bull para ser o companheiro de equipe do Max Verstappen, enquanto o Alexander Albon passaria a ser o reserva imediato da Red Bull, e aí sim essa dupla seria do barulho, a gente precisaria acompanhar. Mas todo o conjunto da dupla de pilotos do Carlos Sainz com o Lando Norris foi fundamental, porque a Racing Point, convenhamos, na maior parte das corridas só teve mesmo o Sérgio Pérez, né? Então não adianta você correr com um piloto apenas, sendo que o Lance Stroll fez algumas corridas razoáveis, bem boas, mas caiu muito de rendimento nessa fase final do campeonato, e essa consistência que acabou ajudando a McLaren a ser a terceira colocada no Mundial de Construtores, e essa mesma consistência, mesmo com essas últimas quebras aí que tiraram bons resultados do Pérez, principalmente no GP do Bahrein, em que ele teve o motor quebrado quando ele estava a caminho do pódio, e nesse último domingo em Abu Dhabi estava realizando uma corrida de recuperação, então 2 vezes que o motor o deixou na mão, mas mesmo assim ele conseguiu confirmar a 4ª posição do Mundial de Pilotos. Lá na frente, o Max Verstappen fez uma corrida irretocável, ficou muito perto do Grand Chelem, faltou somente a volta mais rápida, uma situação que o Daniel Ricciardo acabou superando o holandês ali na última volta para conquistar esse ponto extra e a volta mais rápida, mas mesmo assim uma atuação irretocável do Max Verstappen contra uma Mercedes que não pôde lutar contra o piloto da Red Bull ao longo da corrida. O Verstappen dominou de ponta a ponta, foi uma das grandes atuações do ano, e a Mercedes completando o pódio com o Valtteri Bottas, dessa vez com uma atuação bem mais ok, né, mais longe de brilhar também, muito longe de brilhar, um segundo lugar bem insosso, bem ok mesmo, e voltando ao pódio, né, algo que com o Bottas não acontecia desde o GP da Emília-Romanha lá em Imola, então quer dizer, uma situação, uma vergonha, né? Então foi bom para o Bottas voltar. E o Lewis Hamilton, depois de ter vencido a Covid-19, voltou, terminou na 3ª colocação. Ele se disse destruído fisicamente, porque é uma corrida muito exigente fisicamente de Abu Dhabi, muitas curvas, 55 voltas, existe toda a exigência física de um piloto de Fórmula 1, e mesmo um super atleta como o Hamilton, ele tem enfrentado muitas dificuldades em razão da Covid-19, dos efeitos devastadores da Covid-19. Ele deu recado principalmente para os líderes mundiais negacionistas na sua política em relação ao vírus, em relação ao novo coronavírus. Você sabe de quem a gente está falando também, mas ele incluiu vários desses líderes mundiais negacionistas, totalmente negligentes, né, que desdenham do vírus, e quem paga somos nós, quem paga é a população mundial. Então, Hamilton sempre colocando o dedo na ferida e falando as verdades que as pessoas precisam ouvir, indo muito além do esporte, algo que ele realmente reforçou, um papel que ele reforçou nesta temporada. Mas é isso, uma temporada de grandes fatos, de grandes momentos, de grandes histórias. O roteirista do Drive to Survive vai ter muito trabalho para encaixar as histórias ao longo dos episódios da próxima temporada. Eu confesso, já estou muito curioso para assistir o que vem por aí em 2021, contando as grandes histórias desse 2020. No fim das contas, é isso. Agora a Fórmula 1 vai fazer uma necessária pausa, porque foi um segundo semestre muito intenso, muito difícil. Claro que para todos nós que fazemos a cobertura da Fórmula 1, mas principalmente quem viaja, quem está ali competindo, os mecânicos, os engenheiros que ficam muitas vezes 3 semanas, quase um mês, longe das suas famílias, tudo é muito difícil, é muito desgastante, então é sempre bom fazer essa pausa. Um campeonato que quase não aconteceu, né, por tudo o que se desenhou em relação à pandemia, foi um cenário jamais visto antes
na história da Fórmula 1, em que aí é preciso dar os méritos para o Liberty Media, que foi muito criativo ao conseguir desenvolver um calendário com 17 corridas nesse período espremido no segundo semestre, em pouco mais de 5 meses, e conseguiu entregar uma programação muito boa e que fez com que o campeonato fosse realmente maravilhoso. Não foram as 23 etapas, 22, né, que estavam previstas para 2020. A maior parte delas foi cancelada, né? GP do Brasil, GP do México, Estados Unidos, China, Vietnã, que provavelmente nem vai voltar mais ao calendário, né? Foi sem jamais ter ido, né, ao calendário da Fórmula 1. GP da Holanda, que é uma prova aguardada com muita expectativa por conta daquele curvão em Zandvoort, Azerbaijão, enfim, GP da Austrália, que é sempre também uma corrida muito legal, várias outras praças que vão ficar para 2021 e a gente vai ficar na expectativa, mas é o momento de descansar, é o momento de fazer aquela pausa e voltar com força total no ano que vem. Pena só que a Fórmula 1, nesse apagar das luzes, nesse fechar as cortinas da temporada 2020, teve uma corrida tão mequetrefe, tão ruim, que não condiz em nada com o que foi toda a temporada 2020. Essa grande temporada, uma temporada que eu tenho certeza, para mim principalmente, para mim vai marcar muito e vai ficar na lembrança por muitos anos. Eu tenho certeza que para muitos de vocês também. Queria agradecer a todos. Tenho aqui ainda mais um GP às 10 para gravar nesse ano, mas queria agradecer a vocês sempre pelas mensagens, pelos comentários, pelos elogios, pelas críticas. Isso tudo faz a gente crescer ainda mais. Aproveitem aqui, cliquem aqui, seja membro, venha fazer parte do nosso canal, nosso grupo exclusivo de membros da nossa GPTV, o canal do Grande Prêmio no YouTube. Venha com a gente, que é sucesso e vale a pena demais. Muitos benefícios que só você que faz parte do clube de membros do Grande Prêmio pode ter. Então venha com a gente, que é sucesso. Valeu muito, boa semana a todos, continue se cuidando, cuidem bem de você, cuidem bem das pessoas que vocês amam, isso é o mais importante. Bebam muita água, sempre, se hidratem bem e cuidem-se acima de tudo. Vamos vencer essa. Valeu demais, boa semana a todos, tamo junto, saudações.